como nas histórias, quantas vezes tem um... Mas você conhece a história. Geralmente, quando um revolucionário derruba o poder, tira o ditador e assume o poder, e o povo conclama, ele acaba se tornando um ditador como aquele que ele derrubou. Olha o Fidel Castro. Fidel Castro levantou em Cuba para derrubar Fulgêncio Batista. E depois o Fidel Castro se tornou um ditador. Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi começou na Líbia também com um movimento de revolução. O próprio Saddam Hussein. Então, o Barrabás era um desses. Aí o Pilatos pensou, tá bom, eu vou encurralar agora os líderes. Eu tenho que soltar alguém na Páscoa. Eu solto Barrabás ou Jesus? Porque ele falou, agora eles não vão optar por Barrabás. Louco, é. Eles não são loucos de soltar Barrabás. Que é aí que eles vão comprar a briga com Roma. Mas, para surpresa dele, eles escolheram Barrabás. E sabe por que eles escolheram Barrabás? Por que Jesus frustrou tanto? Porque Jesus não estava sendo o Messias guerrilheiro que eles queriam. Jesus não mandou pegar em arma e matar todo mundo, como eles queriam. Jesus frustrou muito. Não revidava. Não revidava. As expectativas de Jesus eram nobres demais. E aqui eles vinham de novo fazendo o que o diabo fazia na tentação do deserto. Eles ficavam o tempo todo tentando Jesus. Falaram assim, pô, mas você não é Jesus? Exatamente. Você não é Jesus? Você não Desce é o cara? da cruz, faz isso. Desce da cruz. E aí aqui, né, o que acontece então depois disso? Jesus, ele, como eles decidem soltar Barrabás, eles decidem então crucificar Jesus. E o bando de Barrabás foi crucificado com Jesus, que um ladrão de um lado ou do outro. Eram três criminosos, Barrabás e os seus dois comparsas. Ficou Jesus e os comparsas. Eu vou só ler esse momento da crucificação na Bíblia aqui, tá? Que eu acho que é importante. Olha só, então, enquanto levavam Jesus, né, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão, felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas, caiam sobre nós, e as colinas, cubram-nos, pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Então foi Jesus e mais 2 para a cruz. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus ficou no meio. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então nesse momento de desespero, imagina a cruz, ele estava ali pedindo perdão pelos outros, porque os outros não sabiam o que eles estavam fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvem os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Ou seja, ficavam questionando a identidade dele. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhes vinagre. Imagina, morrendo de sede, uma noite inteira apanhando, ficava botando vinagre na boca dele. E eles diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo, ou seja, o que estava na cruz do lado disse, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E aí Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. E aqui é onde Jesus ele oficialmente morre, né, da carne aqui. Né? E aqui, assim, o que você vê é o tempo todo os guardas todos fazendo o que o Rodrigo falou. Vai, Jesus, você não é o cara? Desce daí, vai, você não é o rei dos judeus. Sofrer até o final. Você não é? Sofrer, e no final das contas, era uma mistura, eu acredito, de desacreditar que ele podia e ao mesmo tempo quase que torcendo para ele fazer alguma coisa mesmo. Porque, cara, pô, se fosse Deus mesmo, eles queriam ver alguma coisa, mas ao mesmo tempo também. Então eles ficavam tiçando ele até o final. Né? E ali, cara, ele sendo torturado,
muito, crucificado, pregado aqui, tendo apanhado a noite inteira, e morreu, né? E aí é um momento muito triste. E a gente vê a primeira pessoa que talvez tenha entrado no céu aqui, né, Rodrigo? Assim, pelo menos biblicamente, a primeira pessoa. A minha tese doutoral foi ele, né? sobre essa fala do ladrão. Não vai dar tempo de eu explicar tudo aqui, Sim. mas no grego, a maneira como eles falam em verdade, digo hoje, é uma forma divina de falar. E não que hoje ele iria para o céu. Em verdade, digo hoje tu estarás comigo no paraíso. Não que ele fosse para o paraíso naquele mesmo dia. Mas sem eu ter muito tempo para discutir. Agora, o fato é que Jesus fez uma promessa solene para alguém que estava ali, que era do bando de Barrabás. Mas porque ele parece arrependido? Com certeza. Porque ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. É aquela questão, a gente não pode nunca... Mas não é fácil se arrepender quando você foi pego no flagra? Porque ele tá lá, se ferrou, fez cara, não tem mais o que fazer. Ué. Mas não é tão fácil, porque o outro não arrependeu. Né? O outro não arrependeu. Você fala, o outro não arrependeu. No final das contas, ninguém vai poder dizer que perdeu a salvação por causa disso ou daquilo. A única razão é a decisão mesmo. Porque ali você tinha dois homens em igual condição, um aceitou a salvação, o outro não. Sim. Quer dizer, a oportunidade foi dada para ambos. Que ambos estavam do lado dele ali, do Salvador. E tem que ser uma coisa verdadeira, né? Tem que ser, não pode ser da boca para fora. Porque Deus conhece o coração. Aproveitando que vocês falam muito aqui de finanças, tem uma coisa que eu puxei aqui que me chamou atenção. Quando Jesus fala assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus estava citando um salmo ali, um salmo de Davi. E é interessante que esse salmo está aqui, é o Salmo 31. Salmo ao mestre de cânticos, Salmo de Davi. Em ti, Senhor, me refugio, não seja jamais envergonhado, livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Igual Jesus estava orando desde o início, Senhor, salva-me desse momento. Aí começa dizendo assim, tira-me do laço às escondidas, que as escondidas me amarraram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando Davi usa a expressão nas tuas mãos entrego, a melhor tradução talvez seria nas tuas mãos eu deposito o meu espírito. Porque no hebraico aqui, afikt significa eu deposito para pegar de volta. É como você pegasse assim um dinheiro que você tem guardado, eu tenho lá 20 milhões. Aí alguém fala assim, põe nessa carteira de fundos aqui, que esse dinheiro vai render para você de maneira muito melhor. Ou, simplificando, eu tenho 5 milhões e apareceu uma casa que vale 15 milhões, mas no leilão ela está sendo vendida por 4. Eu vou pegar 4 milhões dos meus 5 e vou na hora, dar o cash ali, para comprar a casa. Na verdade, eu não estou gastando. Eu estou dando aquele dinheiro para reavê-lo multiplicado. Não é assim que funcionam os investimentos? Pois esse verbo, afikt, significa depositar algo com a intenção de recebê-lo com juros e correção. Isso é confiança. E o mercado é um jogo de confiança. Quando você coloca aquele dinheiro naquele investimento, é porque você confia que o dinheiro vai voltar multiplicado. Então, quando Jesus, na cruz do Calvário, fala, Pai, nas tuas mãos, eu deposito o meu espírito, eu entrego porque eu sei que o Senhor não vai aprontar comigo. O Senhor vai me devolver, porque eu estou sendo fiel. Muito bom. Isso é muito forte. Nas tuas mãos eu deposito o meu espírito. Não tem nada em redor que me dê indício que o Senhor está comigo. Porque eu já clamei, Deus meu, porque me desamparaste, e o Senhor não respondeu. Todo mundo está gritando aqui, me ridicularizando, pedindo para eu descer da cruz, cuspindo em mim. Mas o Senhor é Deus. Nas tuas mãos eu deposito o meu espírito, porque eu sei que eu vou recebê-lo de volta. E recebeu, no domingo ele é ressuscitado. Para a gente ter o desfecho dessa história, ele de fato ali, naquele momento, né, foi. E o que acontece depois que confirma todas as profecias e tudo que a gente leu no Antigo Testamento, todos os indícios, o que acontece logo depois da morte de Jesus? Qual que é o grande desfecho da história? Olha,
o milagre de Deus. Toda a história do Antigo Testamento, de Adão até Malaquias, todos ali, todos, Noé, Abraão, Jacó, Elias, Moisés, Esther, Sara, Rebeca, as grandes mulheres, os grandes homens, as matriarcas, tudo na mentalidade hebraica aponta para o Messias. É uma maneira, a história do povo de Israel, na visão judaica, é a grande parábola de Deus, parábola profética, para falar de maneira codificada da vinda do Messias. Então, no Antigo Testamento, o cordeirinho era sacrificado no santuário. No Novo Testamento, o cordeiro é sacrificado. Você já fez alguns paralelos aí. Os judeus saem na Páscoa e matam o cordeiro e passam sangue na porta. Jesus também morre na Páscoa. Moisés, no deserto, ergue uma serpente numa estaca, e no Novo Testamento Jesus falou assim, assim como Moisés ergueu a serpente, eu também serei erguido da terra e atrairei todos a mim.